Vocês não têm noção do que a gente tem vivido aqui nesses dias. Dias intensos. E nós estamos subindo alguns degraus. Talvez você já chegou aqui já no quarto degrau. Esse é o quarto degrau. E para você pular para o quarto degrau é uma dificuldade imensa, sabe? É difícil você pular 4 degraus. Normalmente você precisa subir um degrau de cada vez, não é isso? Mas eu estou aqui para te dar uma força, para te ajudar. Amém? Segura aí na mão do seu irmão, diz para ele, eu vou te ajudar a você subir. Mesmo que você tenha que dar um pulo aí para o 4º degrau. No nome de Jesus. Amém? Diga comigo, eu não vou ser impedimento para o que Deus tem para fazer. Você declarou com seus lábios. Primeiro degrau que nós subimos, qual foi? Galera, os retirantes. Qual foi o primeiro degrau? Quero me esvaziar. Segundo degrau? Oi? Derrubando os altares de impedimento. Terceiro degrau de hoje de manhã, anulando o muro da separação. E agora à noite, o que a gente vai ter? O que é? Acessando o ambiente de glória? Não, pô, esse é o último degrau. Tu já quer pular pro último? O degrau que a gente vai subir hoje é rompendo comigo mesmo. Repita, rompendo comigo mesmo. Amém? Então hoje você vai romper com você. Está preparado para romper contigo? Está preparado para romper com quem mais te atrapalha a alcançar lugares mais altos no Senhor? Está preparado para romper com quem te atrapalha a entrar em níveis mais profundos de intimidade e relacionamento com o Senhor? Está preparado para romper com a pessoa que muitas vezes te fez desanimar? Porque nós atribuímos culpas por conta de algumas situações que vivemos. A gente tem um processo degenerativo e um que regenera a gente. O processo de Cristo regenera a nossa vida, mas existe um outro que degenera a gente, que é o mesmo que aconteceu na vida de Adão, que dá desculpa por conta da falha que cometeu. E se existe alguém nessa vida que pode atrapalhar o Jorge, é o Jorge mesmo. Então romper comigo mesmo não é um jargão de um culto de agora. É uma necessidade de uma vida e de uma caminhada com o Senhor, do estabelecimento de coisas maiores na minha vida e na sua. Depende isso. Todos os dias da sua vida. Porque quando a palavra diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, você vai romper com você. Tome a sua cruz e siga-me. Isso é um rompimento. Rompimento com alguém que te faz errar. Mas na maioria das vezes, sempre vai ser mais fácil atribuir culpa aos outros. Atribuir culpa à igreja. A igreja falhou comigo. A igreja nunca vai falhar com você, porque a igreja é o corpo de Cristo. Se a igreja falhou, você faz parte dela. Um é mão, o outro é pé, o outro é braço. E quando se unem, são conduzidos por uma cabeça, que é Cristo. Amém? Então vamos nessa? Vamos ou não vamos?
Filipenses, capítulo 2. Versículo de número 5, 5 a 11. Pode achar aqui, não precisa procurar na sua Bíblia, não, acha aqui comigo. Tá apagadinho aí. Vamos lá. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou e, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pai santo e bendito, te damos graça, Senhor, pela tua palavra. Ó Deus, toma o nosso coração nas tuas mãos, toma a tua igreja nas tuas mãos, alcança, Senhor, todo o teu povo, alimenta-nos, ó Deus, ministra na nossa vida, nos leva, Senhor, a subir mais um degrau na nossa caminhada, nos dá condições para isso. Onde não existir força em nós, a tua palavra diz que o Senhor é poderoso para estabelecer joelhos tropeigos, pernas cansadas, até a força para te adorar, ela vem de ti, Senhor, como diz a tua palavra. Por isso, Deus, nos abençoa e nos ajuda. Ministra, Senhor, na nossa vida, como igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quando a gente se depara com esse texto falando acerca do exemplo de Cristo, o exemplo de Cristo na sua humilhação, porque quando a gente pensa em Jesus cumprindo o seu propósito na terra, a gente precisa pensar em Jesus no plano terreno. Ele como filho de José e Maria, nascido de um ventre de uma mulher natural como todas as irmãs aqui. E é claro, Maria é uma agraciada, como diz a palavra. Não é digna de ser adorada, mas é digna de ser honrada pela nossa vida e entender que do ventre dela saiu o nosso Salvador. Alguém que mudou o curso, o rumo da história. Alguém que veio na terra para restabelecer um novo tempo, uma nova história, porque a partir dele o mundo conheceu o antes e o depois de Cristo. Amém? Então, quando nós olhamos para esse contexto aqui, é claro que a gente vai trabalhar um pouco nele e olhar para essa questão da gente romper com a gente mesmo, e como é difícil a gente romper com a gente mesmo, porque você tem desejo você tem anseios, mas romper com você mesmo significa você ir para um caminho que Jesus foi. Porque a própria palavra aqui, o texto de Filipenses, o apóstolo Paulo vai falar: olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí ele vai falar de alguns passos que Jesus deu para romper com ele mesmo,
Mas Jesus tinha vontade e desejo? Claro que tinha. Ele teve vontade de não ir para aquela cruz. Pai, passa de mim esse cálice. Por 3 vezes ele vai dizer isso. Por quê? Porque ali está se manifestando a humanidade. Eu estou enxergando toda a dificuldade que eu vou viver. E às vezes você nem enxerga a dificuldade que você vai viver. Às vezes você já entrou na dificuldade. Às vezes você já está nela. E o mais difícil é a gente entender que a gente precisa romper com a gente mesmo. Porque senão a gente dá vontade de parar, de desistir, você desanima. Alguém te pergunta como você está hoje, você diz eu estou fraco. Como você está? Estou desanimado. Se você não romper com você todos os dias, você não consegue avançar para o próximo nível, você não segue adiante. Porque circunstâncias difíceis na sua vida e na minha vida aconteceram, vão acontecer e acontecerão no futuro. Mas existe um estabelecimento dos planos e propósitos de Deus para aqueles que entendem que quando rompe consigo mesmo, alcança um lugar diferente na presença do Senhor. Amém? Eu posso ouvir o seu amém? E que sentimento é esse? Que o apóstolo Paulo está falando. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentir. Ver, ouvir e sentir. E aí ele vai falar exatamente do sentimento. Olha, vocês precisam ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí ele começa a discorrer sobre o sentimento que Jesus teve. Por toda a dificuldade, toda a luta que ele passou. Ele poderia ter, o que a palavra está dizendo é que Jesus, ele poderia ter resolvido tudo o que ele sentiu, toda a dificuldade que ele passou no estalar de dedos. Você acha que o diabo está lá provando Jesus, tentando Jesus no deserto, porque ele simplesmente não estava fazendo nada, estava à toa, não vou ali no deserto perturbar Jesus. É porque de alguma forma ele acreditou que ele poderia atrapalhar o plano e o propósito de Deus. Só que ele esqueceu que existia alguém ali que estava na forma de Deus, mas também na forma de homem, e não teve usurpação em ser igual a Deus, mas se esvaziou e ele se humilhou, tomando a forma de homem, e como servo ele obedeceu até o final. Às vezes a gente não consegue nem a primeira parte de que Jesus trilhou. Às vezes obedecer para você é difícil. Mas todas as vezes que você conseguir obedecer, você sempre será abençoado com isso. Glória a Deus. Marcos 8:34, coloca aí pra gente, por favor. Rápido aí. Marcos 8:34. Depois chamou a multidão. Depois ele chamou quem? A multidão. E chamou também os seus discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que ele está querendo dizer? Ele chama a multidão, mas ele também chama os discípulos. Por quê? Porque no meio da multidão tem gente que continuará sendo multidão, não vai entender o propósito de carregar a cruz de Cristo, que vai precisar se negar, vai continuar sendo alguém que não vai fazer diferença nenhuma em lugar nenhum. Mas Jesus está dizendo: no meio da multidão eu continuo acreditando
que algumas pessoas negarão as suas coisas boas da sua vida, as suas facilidades para fazer a vontade do meu Pai. Ele chama multidão, mas chama discípulo junto. Porque talvez alguns que são discípulos queiram em algum momento abandonar o barco, como Judas, como Pedro, que quase que se perde no meio da sua caminhada. Você vai olhar para Pedro, uma referência para a gente de um homem que fez a vontade de Deus, mas em um momento da sua vida ele não estava conseguindo negar a si mesmo. Mas deixa eu te dizer, todas as vezes que você não conseguir, Jesus disse para você, é uma promessa para você que se tornou realidade desde o dia de Pentecoste. Ele disse: eu vos enviarei outro, o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele estará em vós e habitará em vós para sempre. Tudo que você não consegue, Ele te ajuda. Tudo que você não pode, Ele pode por você. Aonde você não consegue ir, Ele é poderoso para te levar. Quer vir? É interessante que Jesus não fala assim, ó, quer vir comigo? Ele não diz quer vir comigo. Jesus está no presente. Quando Ele libera essa palavra, Ele está naquele momento, Ele está vivendo aquele momento. Mas Ele não diz, quem quiser vir comigo, negue-se a si mesmo. Ele está dizendo, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É após Ele, porque é muito fácil o vinde, mas o desafio para a gente é o após, é o depois. Por que é o desafiador? Porque depois você vai ter que romper com você toda hora, todo dia. O certo seria que a gente tivesse no espelho da nossa casa, colocasse uma frase lá, que chamasse a nossa atenção para aquela pessoa que a gente vai olhar nas primeiras horas do dia, para que a gente saísse ao longo do nosso dia e tivesse pelo menos um primeiro momento de reflexão, e a gente fizesse a contemplação da única pessoa que pode parar a nossa vida, da única pessoa que pode nos derrubar. Às vezes a gente pergunta para as pessoas. No outro dia eu perguntei para os empresários da igreja, quem é a pessoa mais importante aqui na terra? Quem é a pessoa mais importante aqui na terra? E aí alguém disse, minha família. Não, a pessoa mais importante aqui na terra é você. Se você não estiver bem, as pessoas à sua volta não estão bem. Sabe, Jonas, ele era um profeta de Deus, ele era alguém ungido do Senhor, mas você, sem Deus dentro de você, você é alguém num barco navegando para longe do propósito de Deus. A hora que você está cheio de Deus, você leva pessoas para próximo do propósito de Deus. Na hora que você está cheio de Deus, as pessoas à sua volta, elas são tocadas pelo Senhor. Lembra de Pedro, que a gente falou mal dele agora há pouco, lembra? Vou pescar. Ele não chamou ninguém, ele só disse assim, eu vou pescar. Pessoas que não estão rompendo com elas mesmas, elas são intragáveis para andar com pessoas. Se você não aprender a romper com você, você vai ser difícil para caminhar com alguém. A hora que eu não rompo comigo mesmo, Regiane não me aguenta, Mateus não me aguenta. Se toda hora a gente não tiver
sabe, cheio de Deus na nossa vida, a gente fica chato demais. Já viu quando você acorda chato? Que nem você se aguenta? Alguém te dá bom dia, você diz, bom dia só se for para você. Já dei bom dia para pessoas que responderam isso. Bom dia só se for para você. Mesmo que não esteja bom dia, mas de forma profética você diga, vai ficar bom o dia vai ficar bom. Porque aquela mulher que não tinha nada em casa, quando o profeta pergunta a ela se estava tudo bem, ela não mente. Ela diz, vai tudo bem, ou seja, eu estou acreditando que vai ficar. Pode ser que não esteja hoje, mas eu creio que Deus pode mudar. E muda também essa situação na sua vida, esse marasmo da sua vida, sabe? Que te rouba da presença de Deus, que tira a glória de Deus de dentro de você. Posso continuar? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Você, sem negar a você mesmo, sem tomar a sua cruz, você não é uma boa companhia. Não ouvi nenhum glória a Deus. Você, sem negar a você mesmo e sem tomar a sua cruz, você não é boa companhia para ninguém. Se afaste de pessoas que não estão negando a si mesmo e não estão tomando a sua cruz, elas não são boas companhias. Olha para esse irmão aí, pergunta a ele, só com olhar, diz assim, de onde tu vem, para onde tu vai, né? É de paz a tua vinda nesse lugar? Pessoas que não estão rompendo consigo mesmo, elas não serão luz para ninguém. Mas há esperança, mesmo para a árvore cortada, próximo à raiz, ao cheiro das águas brotará. Uau, 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 uau. Nem parece que eu estou na igreja aqui de ontem aqui, irmãos. Eu não estou conseguindo ouvir o retorno. Me dá mais retorno aqui, pelo amor de Deus. Quanto o retorno que a gente tinha aqui no sábado de manhã, no sábado à noite, parece que... Me dá mais retorno aqui. É de vocês que eu preciso do retorno. Você está entendendo? Não fique estático, não. Se tiver que abaixar a sua cabeça, abaixa. Se você tiver que botar um monte de carapuça nessa noite, bota. No nome de Jesus, mas muda. Reage, pelo amor de Deus. Eu preciso entender que você está compreendendo o que Deus está te falando nessa noite. Você precisa subir esse degrau. Você vê que o problema é teu que você veio, está em tempo de você ir embora. Vou dar 2 minutos para o pessoal que quiser ir embora, porque vai apertar. E quando der o seu horário, se tiver que trabalhar amanhã, pode sair, não tem problema não. O pastor Luciano daqui a pouco está indo embora, você pode ir também, tá bom? Se tiver que ir embora cedo, porque talvez eu passe um pouquinho, tá? Mas não tem problema, vai ficar uma galera do retiro aqui. Os irmãos não vai poder ir dormir cedo, tá? Só que está dormindo aqui no retiro. O maior medo de Deus, eu acho que é isso, irmãos. E esse é um medo que eu tenho também, da igreja crescer, a gente perder a essência da simplicidade. Eu não quero uma igreja cheia de gente, eu quero uma igreja cheia de gente de Deus. Sabe, queimando, sabe? Uma igreja que entende o movimento do Senhor, que está entendendo o que Ele está fazendo. Ainda que eu apanhe, eu estou dizendo, Senhor, a tua vara e o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu
meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Isso, meu Deus. Calabandara chara manassubi entelabanduriê. Essa é a igreja. A igreja do Senhor é assim. Bate nela para tu ver, ela cresce. É igual clara de ovo, bate nela, ela cresce. Joga no Coliseu, o leão devora 5, levanta mais 10. Cozinha um no tacho de óleo, levanta mais 5, 6 profetas. Te mete comigo para tu ver. Vamos nessa. Gênesis 4:7. Olha só como a gente precisa romper com a gente mesmo. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Primeiro livro da Bíblia. Já em Gênesis nasce uma preocupação em Deus. Porque Adão caiu? Talvez nem só por isso. Porque ele sabia que a gente precisaria continuar lutando contra a gente mesmo todos os dias. Todas as vezes que você não conseguir resistir, porque a resistência é a marca daqueles que vivem e alcançam a promessa de Deus. É na resistência que você alcança os propósitos de Deus. Então resista, 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 resista. É na resistência, resista, resista. Quando os inimigos vierem, resista. Quando as lutas se levantarem, resista. Quando a onda bater no seu barco, resista, 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 resista. Alabandara chara manassubi. Sim, Deus. Gênesis 4:7. Coloca aí rapidinho. Irmãos, é sério, tá? Não foi brincadeira não. Quando der o horário que você precisar ir embora, pode ir embora. É sério, não vou ficar chateado. Vocês podem ir embora. A gente que está aqui está num retiro. As pessoas que estão dormindo aqui. Então não se preocupe, você pode ir embora sem problema nenhum. Não vou ficar triste com nenhum de vocês. Pastor, a igreja vai ficar vazia. Não vai não, a igreja está cheia, irmãos. Está cheia, você não tem noção do que eu estou sentindo aqui. Primeiro que o meu culto já rolou. Eu achei que eu fosse estudar a Bíblia agora à tarde. Me retirei no recanto dos profetas, no quarto que ninguém ronca, e Deus me pegou de jeito lá. Ainda bem que o Djalma chegou depois. Acho que ele só viu a cara desconcertada, mas eu já estava lá. Cheiroso entrou no quarto e o ambiente foi cheio. E é disso que a gente precisa, sabe? Você está entendendo o que a gente precisa? A gente não precisa de mais um culto, a gente precisa da presença dele. Colocou aí? Se você fizer, olha bem, ó. Se você proceder, vou ler na minha versão aqui, vocês podem acompanhar aí. Então, ó, olha, desde o princípio existia uma marca que Deus queria que a gente tivesse. Então diga para o seu irmão, você precisa ter uma marca. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Então, ó, você procedeu bem, o que vai acontecer? Você vai ser, me ajuda. Eu procedo bem, eu sou
Aceito, sou aceito. Qualquer lugar, até no meu trabalho, se eu faço as coisas de forma certa, eu sou aceito. Nos ambientes que você vive, dos seus ciclos de relacionamento, se você faz as coisas certas, você é aceito. E aí Deus está dizendo o seguinte: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, está batendo a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Quem que vai dominar o desejo em você? Você. Deus manda um anjo aqui para me controlar. Ele não vai mandar anjo que controla. Por quê? Porque ele diz que onde ele está e o Espírito dele está, há liberdade. Como é que ele bota o Espírito dentro de você para te dar liberdade e você quer algo que te aprisione? Não, ele não vai fazer. É contrário ao que ele estabeleceu. É você que tem que dominar. Ah, mas eu não consegui de novo. Continua. A perseverança é a marca. Persevera, persiste, insiste, continua. A única coisa que quem desiste vai ter como certeza a vida inteira é de nunca saber se daria certo, se tivesse continuado. É a única certeza que você vai ter. Se você desistir, a única certeza que você vai carregar para o resto da tua vida é de que você não sabe mais, nunca vai saber se daria certo. Por isso que aqueles que persistem, aqueles que perseveram até o fim, esses herdarão as coisas de Deus. Parou, nunca vai saber. Parei, nunca vai saber se daria certo. Porque você só sabe se vai dar certo se você for até o fim. Existiu um momento nessa semana passada que eu pensei em parar a obra da piscina. Não vai dar tempo. Vou frustrar a expectativa das crianças principalmente. Mas irmãos, teve uma galera que pegou junto comigo. A pastora Regiane até pregou para mim essa semana. Falou, se tem uma coisa que você não tem que ter dúvida é que essa igreja vai junto contigo. Então cuidado para onde você está levando ela. Uau, 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 uau. Eu só quero te levar para um lugar. O mesmo lugar que Maria foi. Vamos junto para lá. Deixa a Marta de lado. Para de bobeira, Marta. Eu vou para o lugar que Maria está. Mas para você ir, você tem que romper com você mesmo. Porque tem vozes que vão soprar no teu ouvido. Ei, você não está ajudando aqui não? Aí você vai dizer, não, eu não estou ajudando, porque agora não é hora de ajudar e nem de fazer nada. Agora é hora só de desfrutar daquilo que Ele vai fazer na minha vida. Então, me desculpa, não tenho tempo para perder. Não tenho tempo para perder com outras coisas que não sejam a vontade de Deus. Irmão, bota 12 graus aí, pelo amor de Deus, que eu estou suando aqui. Então, quando a gente pensa nesse texto de Gênesis e a gente olha para esse tema dessa mensagem, da gente romper com a gente mesmo, Deus está falando de uma obediência cega? Não, uma obediência que vai andar junto com uma outra coisa, chamada fé. Então fé e obediência deram as mãos. Elas andaram de mãos dadas. E a fé e a obediência levaram pessoas ao propósito de Deus. Se você olhar as pessoas lá de Hebreus capítulo 11, que são chamadas de heróis da fé, eles não são heróis, são pessoas naturais. Sabe por quê?
porque eles viveram simplesmente em uma fé sobrenatural, mas em uma obediência natural. O problema é que você não rompeu com você, aí você está cheio de você mesmo. E às vezes até para obedecer, você vai olhar para o sobrenatural como uma dificuldade. Aí tu tem que tomar cuidado, que você vira uma Mical. Aí se tu chegar aqui num retiro e ver um irmão jogado aqui no chão, gritando desesperadamente, você vai falar, deu um espírito de loucura nele. Não, talvez é só uma alma querendo gritar e clamar pela presença do Senhor e dizendo, Senhor, sacia-me, sacia-me. Se olhar alguém dançando mais extravagadamente, você vai dizer, para que essa palhaçada? E talvez Deus esteja olhando a adoração dele e o nariz de Deus está assim, que cheirinho gostoso de adoração, que cheirinho que está chegando aqui de adoração. Gálatas 2, 19 ao 20. Dá a mão aí pro seu irmão, Senhor. Dá a mão pro irmão só. Se liga com o irmão. Ó, que dois ligarem na terra será ligado no céu. Só liga com. Não liga todo mundo, não. Só liga com um aí. Liga com um. 2 em 2. Liga aí. Fala para ele: se você for a fé, eu sou a obediência. Se você não for nenhum dos dois, eu tô fora de você. Se for a fé, eu sou a obediência. Agora, se você não for nenhum e nem outro, eu tô fora. Vou procurar alguém para caminhar junto comigo, para a gente poder seguir em frente, para a gente poder ter os propósitos de Deus estabelecidos na nossa vida. Juntinho. Gálatas. A gente já está quase terminando, irmãos. Mas 1h30 eu vou terminar. Quando der 9 horas eu vou avisar vocês, para vocês irem embora. Não, mano, ó, aí tirou o ofertório de quem está indo embora antes, tá? O Jaco já fica com a salva lá, cerca dos dois lados. Por aqui e por lá, senão os irmãos saem fora. Não, eu tô falando sério, para ofertar, irmãos. Tem conta de luz pra caramba para pagar. Agora tem piscina lá para tratar, produto. Não deixa de ser fiel não, em nome de Jesus. Pastor, volta para a palavra. Não, irmão, ajuda a gente, em nome de Jesus. Pastor, volta para a palavra. Não, irmão, seja fiel, em nome de Jesus. Obedeça ao Senhor. Vamos lá. Gálatas 2, 19 e o 20. Pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Olha só o que ele está dizendo. Quando eu procurei viver por meio da lei, quem está falando isso? O apóstolo Paulo. Viveu aos pés de Gamaliel, um príncipe. Se a gente fosse falar de Gamaliel, um príncipe de tão intenso e conhecedor da lei. E o apóstolo Paulo cresce aos pés dele, conhecedor totalmente da lei, sabia tudo das escrituras. E agora o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Então o que a lei fazia com as pessoas? A lei, ela vinha para revelar o pecado das pessoas. Mas Jesus veio com a graça para poder perdoar.
A lei só era uma caneta na mão de reis, de sacerdotes, para poder dizer: olha, agora você precisa, depois desse erro, você precisa sacrificar isso e isso. Mas aí veio Deus com uma borracha para apagar tudo isso e trazer sobre nós agora um papel, uma folha em branco, para a gente escrever uma nova história da nossa vida. Uma história que tem no título dela: eis aqui alguém que rompeu consigo mesmo e agora está vivendo uma nova história na sua vida. Calabandara charamana subiente. Mas ele continua: portanto morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O apóstolo Paulo, homem natural, homem de dores, homem cheio de dificuldades, mas olha só, deixa eu te dizer uma coisa: ele era alguém que rompia todos os dias. A lei levou ele para um lugar que a graça nunca conseguiu. A lei levou ele para um lugar que a graça depois abriu os olhos dele para levar ele para esse lugar sobremodo excelente. Até me embolei aqui, desculpa. E aí o que a vida do apóstolo Paulo vira? Tô preso, tô na cadeia. E aí, Silas, o que a gente faz? Quem rompe consigo mesmo não está preocupado com os lugares que ele está, porque ali vira um lugar. A cadeia virou um culto, virou a igreja de Paulo e Silas. Eles começaram a adorar e louvar ao Senhor. Pessoas que estão rompendo consigo mesmo não estão olhando mais para as dificuldades. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo, apedrejam ele limpa o sangue, ele sacode a poeira e ele está de novo pregando a palavra do Senhor. Olha, dão chicotadas nele e ele está agora dizendo: eu vou fazer tudo de novo. Pode bater mais, pode bater mais. Quem está rompendo consigo mesmo não está parando diante das circunstâncias. Fico imaginando os apóstolos. A conversa deles devia ser a seguinte: e aí, Pedro, como é que foi hoje? Só a vitória? Pedro, não. Pedrada, chicotada. Rapaz, acabei de ver um cozido no tacho de óleo quente. Que isso, rapaz? Cozido? É. Na semana passada eu vi serrando um profeta de Deus ao meio, e eles estavam dizendo: pode continuar, a gente não para. Famílias inteiras indo ao Coliseu, ser jogadas no Coliseu, para feras, para leões devorarem eles. E a palavra, a história diz que aquelas famílias, elas entravam de mãos dadas, pais, mães e filhos entrando ali de mãos dadas, e a palavra vai dizer historicamente que eles ali adoravam ao Senhor. Parou para pensar? Pai, mãe, filho, tudo entrando de mão dada no Coliseu. Talvez as crianças perguntando para os pais: pai, o que vai acontecer? Aí o pai está dizendo para os filhos: nós veremos o Senhor. Estevão rompeu tanto, ele rompeu tanto consigo mesmo,
estão matando ele, apedrejado, ele está de joelhos e ele está dizendo: eu estou vendo os céus abertos, eu vejo o Senhor, eu vejo o Senhor. Quando você rompe com você: ah, pastor, eu não consigo entrar nessa dimensão. Vem comigo, eu vou te dar a mão. Irmãos, você não tem noção do que eu tenho experimentado nesses dias. Você rompe e Deus vem ao teu encontro. Jovens têm sido batizados com o Espírito Santo nesses dias, nesse lugar. Deus quer te levar para o lugar da simplicidade de novo. Irmãos, eu estava perdendo esse lugar de simplicidade. Eu ouvi o testemunho de alguém, eu já não conseguia acreditar. Não, isso não tem como acontecer, mas a Bíblia disse que aconteceu. Não tem como, mas na palavra Ele disse, o Senhor prometeu: se vocês crerem, farão obras ainda maiores do que a que eu fiz. Quem conta algo e você, coração frio, frívolo. Alguém é tocado pelo Senhor e chora, e você friamente já pensa: qual é o problema que ele tem? O que aconteceu com ele? Não, quem está cheio de Deus, quem está rompendo consigo mesmo, entra nesse mesmo lugar e desfruta também desse ambiente. Calabandara charamana subiente labandurie. Calabandara charamana subiente labandurie. Oh, alaflashono mequias. Calabandara charamana subiente labandurie. Calabandara charamana subiente labandurie. Oh, alaflashono mequias. Calabandara charamana subiente labandurie. Oh, alaflashono mequias. Calabandara charamana subiente labandurie. Cheios de Deus, Senhor, eu profetizo uma onda do Senhor que inunde esse lugar, que inunde esse ambiente, cheio de Deus. Ei, Espírito de vida transformador. Da tua presença que nós precisamos, é do Senhor que nós precisamos. Sim, sim, sim. Calabandara charamana subiente labandre. Oh, alaflashono mequias. Calabandara charamana subiente labandurie. Calabandara charamana subiente labandurie. Oh, alaflashono mequias. Calabandara charamana subiente labandurie. Calabandara charamana subiente labandurie. Oh, alaflashono mequias. Calabandara charamana subiente.
estou correndo para esse lugar, Senhor. Eu estou correndo para esse lugar, Senhor. Eu estou correndo para esse lugar. Eu estou correndo para esse lugar. Alabandara charamana subiante labandure. Oh, alaplachono mequiar. Alabandara charamana subiante labandure. Deixa eu pregar, deixa eu terminar. Sente aí. Você está num culto de domingo. Se contenha. Que isso? Meu Deus, meu Deus. Você está subindo, irmão. Vou te levar junto comigo. Vamos junto. Me dá a mão, vem comigo. Isso. Oh, Senhor. O apóstolo Paulo revela uma atitude e um caminho. Quando ele fala da lei e ele fala daquilo que o alcançou, que mudou a história e a trajetória dele, ele está dizendo o seguinte: a lei foi insuficiente, mas a graça é abundante e suficiente, e é nela que eu vou viver agora. Mas existe uma atitude na vida do apóstolo Paulo. Ele deseja esse lugar. Ele deseja esse lugar em Deus. Precisa haver em você o desejo. Desejo, sabe? Desejo. Repita comigo, desejo. Bem forte, desejo. Ah, você não entendeu a palavra. Desejo. Desejo é o que uma mulher grávida tem. Me ajude aí, as irmãs, me ajude a terminar essa pregação. Mulher aqui que já teve desejo de comer tijolo. Levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Vamos orar. Estenda a mão para essas irmãs. Elas não estavam bem. Vamos estender a mão para elas. Elas tiveram desejo. Quem já comeu tijolo, que não é mulher aqui, ou mulher que nunca teve filho, quem já comeu tijolo? Quem algum dia acordou amarradão? Ah, deixa de ser mentiroso vocês, pô. Vocês gostam de comer tijolo. Ó, aqui ó, vai dar tijolo para esses 3 aqui na cantina. Vocês vão comer tijolo. Pega lá, cada um vai comer um inteiro. Mas a gente não acorda de manhã amarradão. Pô, hoje estou com maior vontade de comer. O quê? Tijolo. Mas essas irmãs comeram tijolo, irmão. E por que elas comeram? Porque elas tiveram desejo. Então olha o que a palavra vai dizer pra gente. Provai e vede que o Senhor é bom. Tem que ter desejo para experimentar Ele, para desejar Ele. É o que Maria tem. Eu estou com desejo, eu preciso da presença dEle. Eu anseio por isso, eu quero estar nesse lugar. Amém? Você entende isso? 1 Coríntios 9, 27. Agora, pergunte para mim, você vai me perguntar, amém? Eu estou interagindo com vocês hoje bem pra caramba, irmãos. Viu? Vocês começaram apanhando, mas agora vai ficar legal. Se eu não for embora, vai ter o plus agora. Amém?
Vou entregar um bis na sua mão. Não, vou entregar um bis na sua mão, não. Eu vou te dar um Ferrero Rocher agora. Amém? Espiritual, é claro. Vou te dar um Copenhague. Então me ajude. Pergunte para mim: como faço para alcançar isso? Não, foi muito fraco. Pergunte para mim: como faço para alcançar isso? Aí no final você tem que colocar pastor legal, tá? Como faço? Pô, vocês não acham não, né? Como eu faço para alcançar isso? Coloca o texto aí. Já colocou? Aí o apóstolo Paulo, ele fala desse caminho que você tem que andar, mas ele não dá muitos indícios do que fazer. Por quê? Porque a palavra, ela é uma coxa de retalho, então ela se completa. Talvez algo que o apóstolo Paulo escreveu lá atrás, em algumas outras cartas ou epístolas, ele faz a conexão. E talvez ele tenha o sentimento do seguinte: não, peraí, eu disse para eles que eles precisam disso, mas como eles alcançam? Aí o apóstolo Paulo vai ensinar para a gente o segredo. Olha o que ele diz: eu disciplino o meu corpo, eu rompo comigo mesmo. Eu disciplino o meu corpo. O que é disciplinar o próprio corpo? Não, hoje você está de castigo. Hoje você não vai comer, vai jejuar. Posso ouvir um amém? Semana passada eu acabei caindo na internet, vi besteira. Aí o que você vai fazer? Faz um propósito para você abandonar essa prática, para você conseguir vencer isso, para você poder subir um novo degrau. Você precisa romper com você mesmo. Nós somos a geração que tem sido bombardeada por uma dificuldade muito grande de se desconectar desse mundo virtual. Ei, existe um mundo que você tem que estar conectado com ele todos os dias. Existe um mundo espiritual acontecendo em cima da sua cabeça. Você precisa se conectar com ele. Por isso que você precisa romper com você, para você estar cheio de Deus. Existe uma promessa sobre nós. Os nossos jovens, o que aconteceria com eles? Os velhos sonhariam. E os jovens? Oi? Não estou entendendo. Os jovens fariam o quê? Irmãos, está embolado o negócio. O que os jovens... O que ia acontecer com os jovens? Oi? Os jovens, o que eles iam fazer? A Bíblia diz que os jovens foram chamados por Deus porque eles são fortes. Os jovens teriam visões. Mas como que você vai ver as coisas no mundo espiritual se os seus olhos estão focados em coisas naturais? Existem momentos que você vai precisar romper com você mesmo. E olha o caminho que o apóstolo Paulo está dando para a gente trilhar. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Eu falo para muitas pessoas: irmãos, eu estou liberando sobre vocês aqui palavras, mas depois sobra para mim uma rampa para eu descer e viver tudo que eu prego. E uma coisa que eu busco todos os dias é viver intensamente na presença de Deus. Quem me conhece aqui há 13 anos sabe disso. Em alguns momentos aqui nessa igreja, e eu não culpo as pessoas, mas quando eu cheguei eu fui mal interpretado. Por quê? Porque eu comecei a trazer a igreja para o ambiente de adoração profético. E me aproximei muito do ministério de louvor, porque eu sabia o que Deus tinha para fazer nesse lugar.
e também passa pelo ministério de louvor. E alguém se levanta e diz: pô, esse pastor é pastor de ministério de louvor. Não, irmãos, eu só estava pavimentando uma estrada que a gente ia começar a andar por ela. Esse lugar aqui vai ser um lugar enceropédica, que muitos virão aqui para ser cheios de Deus nesse lugar. Eu profetizo esse lugar aqui como um celeiro de profetas, como homens e mulheres que se levantarão nessa cidade, nesse estado, para pregar o evangelho, para queimar de amor para o Senhor. Amém? Mas ele está dizendo: olha, eu coloco o meu corpo à servidão. É ele, quem manda nele sou eu. E eu treino ele. Aí ele está falando de treinamento. Pô, pastor, então as coisas espirituais é um treinamento? Sim, irmãos. Tem gente que tem mais facilidade de jejuar, tem outros que não tem. Ah, pastor, eu não consigo jejuar. Começa jejuando 1 hora. 1 hora só, começa jejuando 1 hora. No outro dia, 72. Daqui a uma semana, 70 mais 3 horas. Daqui a pouco, quando você for ver, você está jejuando um tempão. Agora, é claro, se você toma remédio, o seu remédio não vai quebrar o jejum, só porque você tem que tomar o remédio. Ah, eu preciso me alimentar de alguma coisa. Se alimente de alguma coisa líquida, faz um suco, uma vitamina, faz alguma coisa. Já fiquei em jejum de 24 horas e eu sei o que eu vivi de Deus quando eu rompi comigo mesmo, quando eu anulei um pouco de mim para viver experiências maiores com Deus. O problema é que às vezes isso incomoda a gente. Por quê? Porque traz desgaste. Não é fácil. Não é fácil a gente abrir mão. Sim ou não? E você tem que estar sensível para ouvir a voz de Deus. Eu comi só um pouquinho hoje no almoço junto com o pessoal lá, terminando a obra da piscina. E aí, terminei lá, vim para o meu cantinho buscar um pouco a Deus. E aí estou ali no meu momento com o Senhor, estudando a palavra, vivendo uma experiência com Ele. E aí falei: opa, está na hora de descer para jantar. Não comi quase nada. E Deus falou comigo: não, você precisa abrir mão. Tá bom, Senhor. Eu não estou contando para você aqui para te impressionar ou dizendo assim para você: uau, que coisa. Não, estou dizendo para você o seguinte: Deus cobra de você exatamente aquilo que você está se propondo a manifestar. Eu estou dizendo: rompa com vocês mesmo. E agora há pouco Deus falou comigo: ó, agora rompe com você mesmo. Você está com fome, mas aguenta um pouco mais. Posso te dizer agora? Estou sem fome nenhuma mais. Você acredita nisso? Isso é espiritual, irmãos. Estava cheio de fome, cheio de vontade de comer comida. Mas agora eu estou aqui. Se deixar eu vou até amanhã. Mas eu sei que depois dessa palavra, vários irmãos vão querer pagar um lanche para mim. Eu vou comendo na cantina. Posso ouvir um amém? Acende a luz para eu ver quem disse o amém, por favor. Não, levanta a mão para ficar mais fácil. Quem vai pagar o lanche para mim? Olha lá. Um lanche, eu tô com fome, no mínimo 3. Ó, segundo lanche. Ô irmão, tô ficando bom nesse negócio, hein? Ganhei 2 lanches rapidinho, ó. E eu vou comer junto com vocês. Vocês vão pagar, mas eu vou sentar com vocês pra gente comer. Viu? Perdeu a oportunidade de sentar com uma pessoa tão agradável. Mas vamos terminar. Tô quase terminando, falta pouco. Fala pro seu irmão, falta pouco. Como a gente alcança isso, irmãos? Eu falei aqui no primeiro dia pela manhã
sobre a tentação de Jesus no deserto, porque é um exemplo maior de alguém que se esvaziou. Olha, ele se sujeitou a Deus, se humilhou, assumindo a forma de homem, se anulando, sabe, o trono e a coroa de rei dos reis e senhor dos senhores. Ele não queria essa imagem. Ele entra em Jerusalém sentado num jumentinho monteiro. Ele está numa veste, numa roupagem simples. Ele não está vestido de uma veste real. Ele se esvaziou, ele se anulou, ele se humilhou para chegar no lugar que ele chegou. E o apóstolo Paulo traça para a gente esse caminho. Por quê? Porque esse caminho de você subir esse degrau, de você caminhar para esse degrau. E que degrau é esse que a gente está subindo? Fale comigo. De quê? Rompendo comigo mesmo. Por quê? Porque o diabo, 1 Pedro 5,8, o que é que diz lá? O diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Tragar é levar para ele, é levar para cumprir o que ele quer. Mas deixa eu te dizer, o diabo não luta para que você faça a vontade dele. Ele luta para que você faça a sua vontade. Ele não trabalha para você fazer a vontade dele. Se ele falar para você fazer a vontade dele, ele vai ter que te mostrar como é a vontade dele, irmão. Você vai ver demônio para tudo quanto é lado. Você vai correr de medo. Você não vai querer fazer a vontade dele. Então, o que ele luta? Para que você faça a sua vontade. Por quê? Porque ele sabe que você fazendo a sua vontade, na maioria das vezes, você vai estar longe do propósito de Deus. Quando ele se apresenta para Jesus no deserto, ele fala assim, ó, manda que essas pedras se transformem em pão. Ele está querendo que Jesus faça o quê? A vontade de Deus? Não, ele quer que Jesus faça a própria vontade dele. Ele está dizendo, olha, ele está com fome, 40 dias e 40 noites com fome. Então, ele vai fazer a vontade dele agora. Qual é a vontade dele? Alguém que está 40 dias e 40 noites, irmãos, sem comer e só está bebendo água, ele quer comida. Vou trabalhar para que ele faça a vontade dele. Quando você estiver vivendo momentos de dificuldade e de escassez, é o momento em que o diabo vai se apresentar e trabalhar para que você faça a tua vontade. Mas deixa eu te dizer, a única vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável continua sendo a vontade do Senhor. Eu comecei aqui falando de algo que tem faltado na gente. Lembra aquela canção? Quero voltar ao primeiro amor, ao início de tudo. Não é simplesmente voltar ao início de uma caminhada. É voltar para um lugar onde a inocência te protege. É um lugar onde a inocência te protege. Irmãos, quando eu comecei a minha caminhada, eu nunca, ao longo da minha, sabe, do meu primeiro momento na igreja, 1 ano, sei lá, 2 anos, sei lá quanto tempo, a inocência me protegeu de muitas coisas que hoje me entristecem. E a inocência me protegia. Eu lembro que certa vez, uma irmã jogou um envelope de dízimo no meu peito. Eu era o tesoureiro da igreja lá em Itaguaí, e a irmã era arrogante, sabe, esse tipo de crente arrogante que não tem aqui na igreja, graças a Deus, e não tem mesmo, irmãos. Pessoa que peita o pastor, pessoa autoritária.
pessoa que ministra o louvor porque está fluindo na vida dela, e entregava o microfone assim, ó. E o pastor Pablo bate no meu peito assim, pega o envelope. Eu nem vi. Sabe como eu fiquei sabendo? Depois de muito tempo ele me contou: cara, você não viu o que fulana fez contigo, graças a Deus. Por quê? Porque ele sabia que eu ainda era Pedro, e se tivesse uma espada na minha mão eu teria cortado a orelha dela. Não, eu teria cortado a cabeça dela, porque eu não sou tão bom de mira igual Pedro. E ele, como meu pastor, sabia que ainda existiam carrapichos ali, no mínimo uma banda aquela irmã ia ter tomado. Me desculpe a minha sinceridade, mas a inocência me protegeu de algo muito pior. Como também, depois de algum tempo, um outro arrogante também, que se deparou com a minha vida e me fez passar vergonha na frente de um monte de gente. Mas a inocência me protegeu, sabe por quê? Porque eu não respondi a ele à altura. E aí esse cara era meu subordinado na empresa anterior que eu trabalhava. E na época o bispo Eli foi lá na minha empresa dizer: Jorge, olha, toma cuidado, não faz nada com ele, eu sei que você é chefe dele, então parará. Aí eu olhei para ele e falei: ele não entendeu nada da minha vida ainda e conhece pouco de mim. E continuou trabalhando comigo. Aí Deus me levou para outra empresa. Hoje essa pessoa manda currículo para mim dizendo: poxa, vê aí se consegue alguma coisa para mim. E eu digo: não, pode deixar, eu vou distribuir o teu currículo. Não aparecendo aqui, eu vou mandar. Sabe por quê? Porque não existe lugar para mágoa no meu coração. Eu rompi comigo mesmo, eu não vou deixar eu me atrapalhar. O Jorge não vai me atrapalhar a herdar aquilo que eu tenho como promessa, a alcançar aquilo que Deus conquistou para mim com preço de sangue. Jesus conquistou para mim um lugar no céu, uma morada celestial. Eu não vou deixar esse cara que existe dentro de mim me atrapalhar. Você se atrapalha toda hora. Toda hora você deixa você interferir. E aí você ainda culpa os outros. Não, eu estou assim por causa disso. Rompe com você mesmo. Você vai ver que muita coisa vai mudar na sua vida. Deixa a inocência continuar te protegendo, amém? Senão a gente vai ter que lutar contra emoções na nossa vida, contra dificuldades que o Senhor vai permitir que aconteça. Quando você não conseguir romper com você, você vai se deparar de novo com o mesmo problema. Sabe quando você fica reprovado com aquela professora que era chata na escola e ela não te dava mole, e ela estava certa e você achava que você que estava certo, e você tinha que romper com você, parar de preguiça, estudar mais, se dedicar mais, e você condicionava toda essa carga à professora. Não, ela que não gosta de mim. Você vai se deparar de novo com a necessidade de estudar tudo aquilo novamente, porque é assim que acontece com a gente. Aí você vence agora, mas daqui a pouco perde. Qual foi a maior dificuldade para Davi? Qual foi a maior luta que Davi venceu? Fala para mim, me ajuda. Oi? Me ajuda, irmãos. Me ajuda, pelo amor de Deus, por favor. Eu preciso terminar. Qual foi a maior luta que Davi venceu, irmãos? Quem? Com quem? Quem? Não foi Golias, você está errado. A maior luta que ele venceu foi contra ele mesmo. Sabe por quê? Porque ele matou Golias. Foi fácil matar Golias. O difícil foi ele não tirar a vida de Saul e esperar o tempo de Deus na vida dele. Quando ele rompe com ele mesmo, ele alcança o reinado. Aquilo que é do Senhor, que há de vir, virá sobre a nossa vida quando rompemos conosco mesmo. Você vence o gigante, mas às vezes você é derrubado por você mesmo. Posso ouvir um amém?
O mais difícil foi vencer Golias, não foi. Foi vencer a vaidade dele, de poder ter tirado a vida de Saul e não fazê-lo, pelo simples fato de entender que ele precisava obedecer ao Senhor. Amém? Mateus 16, para a gente terminar. Agora eu vou terminar mesmo, é sério, irmão. 9h20. Aí, irmão, ninguém foi embora? Que isso? Tô feliz. Acende a luz para eu ver quem não foi embora. Aí, ó. Aleluia. Vai sair todo mundo aleluiado daqui, cheio de luz. Amém? Mateus 16, 25. Mateus 16, 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, vai acontecer o que com ela? Eu quero salvar a minha vida. Vai perder. E quem perder a sua vida por amor a Cristo, vai acontecer o que com ela? Vai achar. Então romper com você mesmo é você entender isso aqui, ó. Isso aqui é primordial para você entender que quando você rompe com você, mas romper com você gera perdas significativas. Porque quando você rompe com você mesmo, você rompe também com pessoas. Tem ciclos de amizade na nossa vida que tem que ser quebrado. Às vezes você tem um quebra-pau com alguém, você fala assim: ai, que decepção. Não, foi providência de Deus, porque às vezes está te fazendo mal e você não está vendo. Deixa de ser bobo. Gente que não agrega nada na tua vida e que precisa ir embora da tua vida, só te leva para caminho tortuoso. Existe um amigo chamado Espírito Santo que vai sempre te conduzir ao lugar certo. Ele vai te levar para o lugar certo, sempre. Mas eu vou perder. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: quem aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador não tem mais nada para perder. Não existe mais perda para você. Não tenho mais nada para perder. Não tem mais nada para perder. Tudo que eu tinha para perder eu já perdi. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É um rompimento com o velho homem, com a velha natureza, com alguém que toda hora te fazia perder, toda hora te fazia retroceder. Agora é tempo de você crescer e amadurecer, é tempo de você se levantar. Você não pode ser mais menino, ser mais criança. Deixa de ser inconstante. Eu estou falando para pessoas aqui que são inconstantes na sua caminhada. Se levanta agora, sobe esse degrau, rompe com você. Deus tem mais para a sua vida, Ele tem coisas muito mais intensas para você. Quando eu era menino, eu cogitava das coisas de menino, mas quando eu vim a ser grande, agora não, agora eu penso de outra forma. Existe algo muito maior para mim e para você. Amém? A gente não tem mais nada a perder. O Ministério de Louvor não subiu, gente? É sério, eu não estou brincando não. Você já vai ter a oportunidade de sair agora do seu lugar. Se você sabe que você precisa romper com algumas coisas na sua vida, não estou falando de pecado só não, irmãos. Estou falando de pecado também. Mas eu estou falando de romper com coisas que te afastam de Deus, te levam para longe de Deus. Sai do seu lugar, eu vou orar por você aqui. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a subir esse degrau. Eu estou aqui, te dando a mão para você subir. Só você sair do seu lugar. Eu quero orar pela sua vida.
O quanto de Deus eu vou ter? Sabe o quanto de Deus que eu vou ter? Olha o que o Espírito Santo falou comigo. Porque eu sou sedento, irmãos, por Deus. Se tem uma coisa que eu desejo sempre, é que Deus faça aqui aquilo que eu não consigo fazer. Você não tem noção da dependência que eu tenho de Deus. Mas olha o que o Espírito Santo disse para mim. O quanto de você morto vai definir o quanto de Deus vai estar vivo em você. Deus falou isso para mim, irmãos, hoje. O quanto você quer de mim. O quanto você está disposto a deixar morrer na sua vida. Você acha que eu não tenho os meus medos, os anseios? Eu sou como qualquer um de vocês. Calabandara Charamanasu. Quando você rompe com você mesmo, se manifestam na nossa vida 3 níveis de propósito de Deus. 3 níveis de propósito de Deus se manifestam na minha vida quando eu rompo comigo mesmo. 3 níveis do propósito de Deus em 3 dimensões. A primeira dimensão, no passado, quando eu rompo comigo mesmo, o meu passado é redimido. Agora já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. 1 Coríntios 5,17: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se foram e eis que tudo se fez novo. Primeiro nível, passado redimido. Segundo nível, presente suprido. Terceiro nível, futuro, um futuro garantido. Passado redimido, presente suprido, futuro garantido. Deus, eu oro, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Ajuda, Senhor, ajuda a subir os degraus. Ajuda, Senhor, os teus filhos. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. 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 Ajuda, Senhor. Afogando.